Eu tô maluco com esse empate do Remo. Inventando coisa já. Eu tô ouvindo vozes da minha cabeça. Vamos então ao Morto em Campo. Começo com o nosso comentarista, Felipe Campos. Primeiro morto, né? E não craque. Depois a gente vai no craque. O morto. Cara, se o Remo tivesse vencido o jogo, meu voto seria pro Caio Vinícius, porque ele errou bastante e tentou colocar o Goiás de volta no jogo em algumas oportunidades. Aí o torcedor pode falar do Dodô, que entrou sem vontade alguma, do Janderson, que perdeu uma oportunidade, mas, pra mim, meu voto hoje vai para o Pedro Rocha. O gol que ele perde é imperdoável, pra mim, de todos os gols, é o pior perdido, que ele teve uma tomada de decisão ruim e que depois disso foi só pra trás. Então, como é o principal jogador do Remo, o melhor jogador do time, o artilheiro da Série B, a gente tem que colocá-lo uma responsabilidade maior. Por isso que hoje a conta do empate pra mim vai no Pedro Rocha. Mas fazendo menções honrosas aqui, Caio Vinícius errou muito no meio de campo, Dodô e Janderson não merecem o prêmio de morto do jogo, porque eles nem sequer apareceram. Talvez eles já tenham a missa de sétimo dia encomendada pra eles. Rodolfo Souza, quem foi o morto em campo na tua opinião? Pior em campo, Pedro Rocha. Fez o gol, mas para mim ele foi o pior em campo por causa daquela decisão dele errada. Para mim o pior em campo, Pedro Rocha. André Júnior, tua opinião, de muita importância também, quem foi o morto em campo? Quem foi que vacilou e ganha esse prêmio indigesto aqui da nossa equipe, André? Eu diria que eu também vou no Pedro Rocha, mas eu não diria que por ter sido o pior em campo. Eu acho que o termo morto do jogo vai para ele, mas não por ter sido o pior em campo. Morto do jogo porque acho que no momento como esse, aquilo não é um gol perdido. Aquilo ali, ao meu ver, é um ato de irresponsabilidade. Foi muito é um ato de né? egoísmo. É um ato de egoísmo, de fato. Por quê? Não tem como dizer que não viu o companheiro ao seu lado. Não tem como dizer que achou que estava impedido, porque claramente o Davó estava na linha atrás do Pedro Rocha. Então, aquilo ali claramente é um ato de egoísmo mesmo, de estrelismo. É um ato de, em muitos momentos, pode se enquadrar. Eu até falava sobre isso antes do jogo, quando o próprio Pedro Rocha dava uma entrevista falando dos objetivos do Remo no campeonato, que o objetivo do time tem que estar sempre à frente do objetivo individual, né? Então, em um lance como esse, tem que pensar no coletivo, tem que pensar no time, pensar na equipe, pensar na instituição. E ali, claramente, o Pedro Rocha ele foi irresponsável, ele foi egoísta, ele tentou ser o protagonista, ele tentou ser mais importante, tentou colocar o objetivo dele ali, de fazer o gol, de deslanchar, de ser o craque do jogo, de ser o artilheiro do campeonato. Ao meu ver, ele colocou à frente do objetivo do Remo no campeonato. Então, acho que um ato como esse claramente custou a vitória para o Remo. Ah, André, mas o Pedro Rocha fez o gol. Ele fez o gol, recebeu o lançamento do Pavani para isso. Ah, mas no outro lance ele tocou para o Davó, tocou, perfeito. Mas aquele lance, para mim, ele é emblemático, porque ele é um lance muito claro. O Pedro Rocha diminui a velocidade, dá uma olhadinha, tinha opção clara. Então aquilo ali para mim não é uma deficiência técnica, não é uma falta de recurso, não é uma errada tomada de decisão. Teve craque do jogo, Felipe? Como eu falei ontem no jogo do Paysandu, eu sempre tento dar preferência para os jogadores daqui, na hora de votarem morto em craque, ou melhor em campo, melhor dizendo, porque o torcedor, ele tá nos escutando, ele quer saber do seu time, de coração, do Remo, do Paysandu, enfim, de quem estiver jogando. Por conta disso, meu voto vai no Marcelo Rangel, defendeu pênalti, fez boas defesas, teve uma no final do primeiro tempo, que até passou baixo aqui da nossa transmissão, mas é uma bola a queima-roupa, que ele faz um milagre, a bola vai um pouco em cima dele, mas ele faz uma grande defesa. Mais uma vez, um arsenal de grandes defesas do goleiro do Remo, mas com uma grande menção honrosa aqui para a partida do Pavani, que foi muito bem, para o técnico Antônio Oliveira, que conseguiu fazer uma escalação para o Remo ter 4 chances claríssimas no segundo tempo. O Remo poderia ter terminado o jogo hoje com 5-0. A realidade é essa. Vamos botar que o Remo desperdiçasse metade das oportunidades que criou. Seria 3-0, 3-1. Então, armou bem o time para isso. E também uma menção honrosa ao William Lepp, que fez o cruzamento do gol da equipe do Goiás. Gera muito jogo, cara. Toda jogada pelo lado direito passa por ele. É impressionante como ele tomou conta daquele lado do campo. Para mim, o embate dele com o Alan Rodrigues hoje foi super desigual também. William Lepp, grande partida, mas meu voto vai no Rangel. Ô Rodolfo Souza, craque do jogo, na tua opinião?
Cara, até para ele ganhar moral novamente, né? Não vinha num bom momento. Ele deu uma assistência linda pro primeiro gol do Clube do Remo. Se o Pedro Rocha não é fominha, ele teria dado uma pré-assistência linda. Ou se o Pedro Rocha faz o gol, né? Ele teria dado uma outra assistência. O Marcelo Rangel é chovendo molhado, mas é uma grande partida do melhor goleiro da Série B e um dos melhores goleiros do Brasil em atividade hoje, que é o Marcelo Rangel. Mas pelo histórico recente, de não ter feito bons jogos pelo Clube do Remo, e quando ele entrou, né, a galera aqui no chat ficou louca. Não sei mais o que, o Pavani. Eu vou votar no Pavani hoje. André Júnior, craque do jogo. O Pavani jogou muito bem, gostei do Pavani. Acho que os dois lançamentos, no primeiro tempo com a perna direita, segundo tempo com a perna esquerda, foi lúcido quando a bola passou pelos pés, justamente no momento de girar. Eu votaria no Pavani se não tivesse tido todas as defesas do Marcelo Rangel. O lance do pênalti, as defesas que fez, acho que o Marcelo Rangel é o craque do jogo. E só deixando muito claro, é claro que a gente entende todos os posicionamentos, e foi por isso que eu fiz questão, diante do meu voto, falar o seguinte: o Pedro Rocha não foi o pior do jogo, e não é uma votação morto do jogo para o pior do jogo, mas pelo lance emblemático que teve. Um detalhe importantíssimo, tá? Todo mundo sabe tudo que joga o Pedro Rocha e tudo mais. O Pedro Rocha, nos primeiros momentos do Remo no campeonato, em muitos momentos ele segurava a bola, não tocava, tentava finalizar, decidir sozinho. E era totalmente compreensível e até aplaudido, porque não tinha companhia. Muitas vezes o Pedro Rocha tinha que tentar decidir sozinho a parada. Só que já tem alguns jogos que algumas bolas o Pedro Rocha tem a opção do passe. E ele prefere não passar, prefere não tocar, e você pode não ter dúvida alguma que o próprio companheiro também sente isso. Então o Pedro Rocha tem todos os méritos possíveis. Eu tenho certeza que de manhã, de tarde, de noite, de madrugada aqui na Liberal, são 90% dos comentários ao Pedro Rocha são de elogio. Mas esse cabe sim uma crítica severa, e é preciso entender que não é uma crítica por ser ruim, por ter baixo rendimento. É uma crítica pela decisão que teve naquele momento, que foi uma escolha e uma visão de lance e de companheirismo totalmente equivocada. Marcelo Rangel. Depois de passar tantos anos aqui, você vir jogar contra, mas hoje eu defendo o Remo, o clube do Remo, a instituição, tem que fazer o meu melhor sempre. Graças a Deus estou podendo contribuir, né, dentro de campo. Nossa equipe hoje fez um grande jogo, creio eu que merecíamos a vitória pelo tanto que a gente criou, principalmente no segundo tempo, né, mas não fizemos o gol, acabamos no final ali novamente numa desatenção tomando o gol, mas faz parte ao futebol. Mas estamos pontuando, a Série B ela é dificílima, você jogar fora de casa, nós jogamos contra o líder e a gente pontuou. E agora é voltar para Belém, já convocar, né, o apoio do nosso torcedor. Sexta-feira nós temos um jogo importantíssimo, esperamos que a nossa torcida consiga essa vitória. E sobre o pênalti, eu estudei bastante, eu tinha certeza que ele ia bater no meio e graças a Deus pude ficar no meio e fazer a defesa. Teve um gostinho especial? Não, normal, é mais um jogo, é mais uma partida. Tem um detalhe importante, né, cara? Assim, é claro que a gente vai tentar visualizar, né, de repente, o que pode ter acontecido, quem pode não ter acompanhado o lance, quem pode ter deixado o espaço que não deveria ter deixado, mas é muito claro que quando você fica 30, 40 minutos deixando o adversário jogar bolas na sua área, chutar de fora da área, bater cruzado, de 30 cruzamentos, Algum vai acertar. algum vai acertar, algum vai justamente no local em que o atacante está se projetando, e foi isso que aconteceu. O cruzamento ele vai justamente no local em que o Anselmo Ramon se projeta para receber. Não foi 1 metro acima nem 1 metro abaixo, foi justamente no local em que o Anselmo Ramon se projetava e acabou encaixando. Remo sofreu? Sofreu. Agora, mesmo o que talvez deixe o torcedor ainda mais pé da vida, Rodolfo, você pode entrar no papo, é que o Goiás passou o segundo tempo todinho no campo de ataque. Mas quais foram as chances claríssimas, Não teve. serenas, criadas pelo Goiás? Não teve. O Goiás não teve a chance do gol, não é? Mas não Você teve. vai ter alguns Aí teve uma chutes jogada do lateral esquerdo. Assim, o Goiás conseguiu finalizar. Você vai ter batida cruzada da direita, que a bola passa entre o atacante e o Rangel. De finalização na direção do gol do Remo, além do gol, tem uma jogada pelo lado esquerdo, que é com o lateral esquerdo, que ele consegue finalizar com uma certa tranquilidade. Rangel assim. defende. E o Fez Rangel defende, duas defesas mas desse e não lateral é nenhum esquerdo. grande milagre. É uma defesa que a bola vai um pouco em cima dele e consegue fazer uma boa defesa. Mas o Eu segundo considero tempo até mais inteiro, perigoso aquele lance pela ponta direita, que a bola é cruzada. Que passa por todo mundo. Que o atacante sai na cara do Rangel, tenta chutar e fura. Mas assim, para deixar claro, em um ou mais de um tempo, jogando no campo de ataque e jogando bola na área, batendo cruzado, enfim, o Goiás não teve a metade das oportunidades claras que teve o Remo.
Só no mesmo que tivesse perdido os pontos que perdeu. Se o Remo no segundo tempo... Eu falei isso, né? Que o empate seria um bom resultado. Se o Remo né? não tivesse tido as oportunidades claríssimas, escancaradas que teve, ficasse só se defendendo. Um exemplo claro. Atlético Paranaense. O Remo tomou uma virada, né? Mas o Remo no segundo tempo, ele ficou só se defendendo. Só se defendendo. O jogo todo. E aí tomou os gols no final. Aliás, tomou o pênalti um pouco antes e tomou depois a virada no final. Só que aqui foi diferente porque o Remo teve chances claríssimas para matar o jogo assim de uma forma tranquila. Remo era para estar 2-3-0 tranquilamente. 2-0 matava o jogo, matava o Goiás. Então assim, se não tivesse tido as chances que teve e tomasse o empate... Beleza. Segurou o empate contra o líder, só se defendeu, não conseguiu sair, segurou, ganhou um ponto. Mas pelas chances claríssimas que teve, e claro, foram chances criadas e proporcionadas pela qualidade técnica que tem os jogadores. Sim. Na saída do passe, no lançamento, na velocidade. As próprias chances que o próprio Pedro Rocha teve, porque conseguiu chegar dentro da área com a bola dominada, recebeu um bom lançamento, é verdade, mas porque também tem qualidade para dominar e partir. A qualidade dos jogadores, a qualidade individual deles, é que fez com que o Remo criasse essas oportunidades. Então, com as circunstâncias, com as oportunidades que teve, não tem dúvida alguma em falar que o Remo ele não comemora o empate. Ele lamenta o empate porque o Remo hoje, com esse jogo, nessas circunstâncias, para mim, perdeu 2 pontos que estavam em suas mãos. Acho que é perfeita a tua colocação, André. E só pra gente botar aqui um ponto. O torcedor do Remo acordou hoje, terça-feira. Torcedor do Remo, você aceita o empate contra o Goiás? Boa parte ia aceitar. Entenderia que o Remo ele poderia vencer o jogo, como mostrou que esteve muito próximo e era para ter vencido, mas sabia que era um jogo contra o líder, era um confronto difícil. Então, ok, é um empate ok. Mas, dada a circunstância que foi, o Remo perdendo a penca de gols que perdeu, não dá pra falar que foi um bom empate. Foi um empate muito ruim pro Remo. O Remo ele perde 2 pontos. E olha, pra gente trazer aqui, o Remo hoje ele é o 5º colocado com 30 pontos, tá bom? A diferença do Remo para o líder é de 7 pontos. Era pra ser 4. Os 7 pontos do Remo de diferença para o líder, eles são hoje 2 pontos que foram deixados pelo caminho na estreia fora de casa contra a Ferroviária. Para mim, de todas as circunstâncias dos jogos, eu entendo a questão da Ferroviária. Entendo. Não, mas é só para botar quantos gols o Remo leva no final de cada um dos tempos. Mas para mim, por toda a construção, o Remo era para ter hoje 34 pontos. Porque eu falo que o Remo perdeu 2 pontos. Eu sempre bato isso. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ali o Remo perde 2 pontos. Jogando por todo o contexto do Botafogo, o Botafogo não ganha dentro, não ganha fora, e esse de hoje. O da Ferroviária é o primeiro jogo, o Remo faz 1-0, vai se segurando e tudo mais, vai muito nessa tua linha que tu falou, André. Empata contra o Criciúma jogando melhor, mas naquele momento todo mundo falava, pô, o Criciúma vai brigar. O Criciúma é um time que caiu da Série A. Com um jogador a menos, estava com um jogador a menos. O Botafogo de Ribeirão Preto ali, pra mim, o Remo perde 2 pontos. Se o Remo tivesse 6 derrotas e mais 3 vitórias, o Remo estaria com 36 pontos hoje, pô. Se ele tivesse perdido 6, empatar e vencido 6 do que ele perdido 3 dos 7 empates, perdeu 4 e venceu 3. O Remo teria 36 pontos hoje na liderança do campeonato porque ele ia ter uma vitória mais que o Goiás. E hoje foi por irresponsabilidade de decisão dos jogadores. O cara falar que hoje a culpa foi do Antônio Oliveira é de uma sacanagem enorme, porque o Antônio armou o time no segundo tempo para isso. Ele armou o time para isso. Os jogadores foram infelizes, eu vou usar um termo pequeno, tá? Infelizes na tomada de decisão. Porque aquela do Pedro Rocha não tem desculpa, cara. Pelo jogador, da inteligência do Pedro Rocha. Qualidade que ele tem, visão de jogo que ele tem. Ele é o artilheiro da competição. Era só tocar a bola pro Davó. O Davó coloca, tem na leitura labial dele. PQP, mano. Toca a bola. Velho, se o Remo subir, todo mundo vai subir, cara. Aí a gente coloca aqui no pré-jogo o Pedro Rocha falando que o André muito bem salientou anteriormente, ainda há pouco. O Pedro Rocha falando dos nossos interesses tem que estar no segundo plano. O interesse da equipe tem que estar no plano maior. Do time, da equipe, da instituição. Não foi isso que ele mostrou. Falar todo mundo fala, papagaio fala.
Isso em qualquer área da vida. Tu tem que agir, tu tem que demonstrar, cara. Toca a bola, velho. Toca a bola. Então, o que falta pro Remo? Porra, o Davó é bom e tudo mais, mas tem peças que, cara, se o dinheiro tá aqui, se o Remo tá conseguindo... Hoje foi um jogo que tu já consegue enxergar peças que o Marcos Braz ele vai ter que ter um trabalho para mandar esses caras para outros times. Porque eles não acompanham mentalmente os outros atletas que estão no Remo. Eu não vou citar nomes porque eu vou ser deselegante. Mas no jogo de hoje ficou claro que tem duas peças que, pô, se fosse o Remo da Série C do ano passado, beleza, eles seriam titulares. Mas com o Diego Hernandes chegando, com o outro atacante uruguaio que está vindo, o time do Remo, o elenco, ele é tão superior que o Cantillo, ele não vinha jogando bem no futebol da Argentina, ele caiu para a Série B, tu vê a diferença técnica dele grande em relação aos outros jogadores. Ele põe a bola onde ele quer, assim, lançando, e só para pegar um nome, já que tu não vais... Eu não vou citar, porque eu fico lá embaixo eu vou e citar tudo um nome mais. aqui de um Que jogador não dá, que não o dá, torcedor cara. hoje está pegando no pé, Não dá. que é o Janderson. Mas aquilo que a gente já falou no jogo passado, o Janderson ele vive uma fase péssima. É a realidade, a mais pura realidade. O Janderson, a fase do Janderson é péssima. Começou tão bem a Série B, né? Mas como tu mesmo trouxeste agora, o Janderson ele começa muito bem a Série B. O Janderson é aquele jogador que assim, tal qual a gente fala sobre o Viseu, mas por motivos muito diferentes, questão salarial e tudo mais, que não é a realidade do Janderson, você chega e fala assim, Janderson, a fase não tá boa. Janderson não tá dando certo, não tá acertando mais o drible. A velocidade já não é mais a mesma do início da série B. As assistências não estão chegando. A finalização nunca foi boa, né? Agora tá pior. O que é que tá te atrapalhando? Bora ficar aqui um tempo treinando? Bora aqui aprimorar a parte física? Bora aqui aprimorar a finalização? Porque o Janderson já mostrou o futebol de um jogador de Série B. Hoje ele não mostra, mas não é aquele jogador que você vai e vai mandar embora porque ele tá mal há 3, 4 jogos. O Remo teve jogadores que tiveram mal por 3, 4 jogos no Parazão, como o caso do Pedro Rocha, que hoje destrói na Série B em termos de número. Boa noite a todos que acompanham a coletiva na Remo TV, coletiva com o técnico Antônio Oliveira. A gente começa as perguntas do Felipe da SPN. Boa noite, Antônio. Boa noite. Primeiramente, eu queria o que você viu do jogo, né? É uma partida com muitas oportunidades, esse empate na reta final, como é que você digere esse resultado, principalmente pelas diversas oportunidades que o Remo acabou desperdiçando? Olha, antes de mais, boa noite. Acho que, vamos lá ver, sento frio numa análise relativamente ao jogo, acho que é um empate que acaba por saber a pouco. Portanto, acho que aquilo que nós eventualmente pensávamos que poderiam ser 2, 3, 4, 5, acabamos por ser castigados e penalizados com um empate. Portanto, acho, sobre o ponto de vista estratégico, tudo nos correu bem, portanto, e tem muito a ver com situações de retirar profundidade àquilo que é o adversário, portanto, pelas características dos seus jogadores, termos qualidade nas nossas transições, principalmente isso aconteceu na primeira parte. Na segunda, é evidente que o adversário a perder nos pressionou, portanto, nos colocou lá em baixo, é normal, mas, portanto, muitas das vezes é nós consentirmos e concedermos os espaços, e muitas das vezes darmos a bola ao adversário e controlarmos o jogo sem a bola. Foi muito isso que aconteceu no jogo. O adversário acaba por ter 2 ou 3 chances claras de golo, mas uma delas é o pênalti. Aliás, na primeira parte eu acho que jogamos mais do que contra 11, portanto, é natural. O árbitro realmente é alguém que é interveniente no jogo. Se formos contabilizar o número de faltas que ele marcou para o Goiás, é inacreditável, portanto, até roça o falta de respeito. Muitas das vezes nós olhamos para os nomes, mas esquecemos que o Remo é um gigante do futebol brasileiro, está adormecido, mas está a acordar, portanto, e merece o mesmo respeito que outras equipas que têm estado mais tempo agora na Série A e na Série B. E hoje não nos sentimos respeitados e é preciso atenção. E sobre esse respeito já passo a lançar o próximo jogo, porque é vergonhoso quem marca. Eu sou alguém que respeita muitas regras do jogo, mas colocar um jogo a uma equipa que tem que viajar de Belém
aqui em Goiânia e na sexta-feira às 7 horas já está a jogar em Belém contra a Ferroviária não tem culpa nenhuma, que já está descansada há quase uma semana. Eu queria perceber se existe verdade esportiva na competição, primeiro. E segundo, se estão mais preocupados com transmissões televisivas ou com a qualidade de jogo. Essa é a segunda. E de que forma é que eu agora, enquanto treinador, vou ter os meus jogadores frescos para jogar em menos de 72 horas. Sobre o ponto de vista fisiológico, muitas das vezes nem as 72 horas tenho os jogadores completamente recuperados. Quanto mais em 60 ou 64. Portanto, hoje sentimos-nos prejudicados durante o próprio jogo e muitas das vezes não tem nada a ver com o penalti se é bem assinalado ou não. Se levantou o braço, é falta, ponto. Não tem nada a ver com isso. Preciso ainda ver as linhas do VAR para ver se elas estão direitas ou se estão tortas e depois perceber porque é que o comportamento do árbitro e do quarto árbitro que passou, eu pensava que ele, não sei se era quarto árbitro ou se era reserva do Remo, porque ele passou quase o jogo inteiro junto de nós. Eu odeio falar sobre o juiz. Odeio porque eu não gostava de ser juiz. É uma profissão extremamente desafiante, mas muitas vezes eles não se ajudam. E depois, muitas das vezes, quase que desafiam através de comportamentos, a forma como as expressões dizem tudo. Portanto, nós vimos aqui competir com o adversário numa posição que nós queremos estar no futuro. Portanto, temos o mesmo direito e temos de ter o mesmo respeito que hoje nós não sentimos. Espero que, nas 19 rodadas que venham, comecem a dar um bocadinho mais de valor e a ter um bocadinho mais de respeito por este clube. Hoje, não nos sentimos respeitados. O jogo de hoje, ele teve alguns elementos, né? Foi um jogo de muita trocação, de muitas oportunidades, mas foi também um jogo muito quente. Eu queria saber da sua opinião, porque... durante o pênalti, né, teve a expulsão do Regis. Primeiro eu queria saber a sua opinião sobre a expulsão do Regis naquele lance. Depois começou um bate-boca na... Isso eu não tenho nada a comentar sobre a expulsão. Isso aí, eu também já conheço o Rodrigo, portanto ele gosta muito de ser o centro das atenções e os artistas são os jogadores e é neles que temos de dar palco. Muitas das vezes até eu chego a casa e digo, António, o que é que tu foste fazer? Tem que ter alguma racionalidade, algum equilíbrio e os próprios os juízes têm que estar ali para apitar. Ele melhorou muito na segunda parte porque lhe foi alertado, portanto, porque na primeira parte o campo nem era inclinado, portanto, eu não sei se está a quantos graus é que ele estava, portanto, acho que a estratégia foi claramente bem definida. Acho que foi muito bem executada, acho que falhámos muitos golos, é evidente que o resultado podia ter sido até bastante amplo. Acabamos por ser penalizados pelo empate, mas não há tempo para lamentar, não há tempo para chorar. Eu digo sempre aos meus jogadores que choraram lá dentro, agora é levantar a cabeça, estou muito orgulhoso deles, daquilo que eles têm feito, do crescimento que têm tido enquanto equipa. Agora é continuar a trabalhar. É evidente que daqui a 2 dias, não sei onde é que está, daqui a 2 dias não, olha, quarta, já é quarta-feira, depois da manhã já jogamos, ainda temos que viajar hoje durante a noite. Vejam se isto cabe na cabeça de alguém e se as pessoas têm um bocadinho de atenção e respeito pelo ser humano. Portanto, destratam o ser humano é evidente que eu sei que hoje em dia o negócio do futebol é sustentado pelas televisões. Normal que isso aconteça, mas pelo menos, se não aceitaram o adiamento do jogo, pelo menos dessem mais um dia. Portanto, mas depois tem que se alterar os horários e pôr jogo ali, pôr jogo acolá, para as pessoas chegarem a casa e estarem entretidas a um jogo de futebol, mas depois não interessa a qualidade do jogo. Para quê? O que interessa é transmitir e pôr lá o pessoal em casa entretido a ver um jogo de futebol. Isso, não me levem a mal, porque depois... ficam a achar que eu é que sou o arrogante, que sou o mal disposto, que sou isto, que sou aquilo, quando eu digo as coisas aquilo que eu penso, portanto, e defendo sempre o meu clube e os meus jogadores até à morte. Antônio, tantos gols, foi justo o placar? Como? O Remo fez um jogo equilibrado, pecou em perder tantos gols, foi justo o placar? Concordo que a equipa é extremamente organizada, portanto...
dentro daquilo que foi o plano estratégico para o jogo, retirar aquilo que é a profundidade ao adversário e dando apenas cruzamentos para eles poderem. Não tinha um jogo interior, portanto foi só para o jogo exterior e conseguirmos fazer e ligar a transição. É evidente que há alguns momentos na primeira parte, principalmente, conseguimos estar um pouco em organização, mas acabamos por ser penalizados pelos inúmeros golos falhados, portanto, pelos golos falhados, acho que a penalização é justa. Por aquilo que foi o jogo, acho que só podia haver um vencedor. 30 pontos encerrando a primeira fase. Está dentro da média para chegar no acesso? Não, nosso objetivo é ganhar o próximo jogo, portanto, já disse diversas vezes, de forma declarada, que o objetivo do Remo é o acesso, portanto, não vou estar aqui a esconder, a dizer que é jogo a jogo. O nosso objetivo agora é ganhar o jogo contra a Ferroviária, que já parte em vantagem relativamente a nós. E isso, às vezes, a pessoa, o cara está a voltar a repetir, e eu sou de alguém que nunca procura desculpas ou culpa resultados, mas, por amor de Deus, é uma falta de respeito aquilo que tiveram pelos jogadores do Remo. Hoje foi a 4ª vez que o Remo sofre gol no final de um dos tempos de todos os jogos fora de casa. Como trabalhar para evitar isso nos próximos jogos? Olha, Diego, desculpa lá. Quantos gols é que nós sofremos nos últimos minutos? Não, é que desde que eu cá estou só sofremos este. Já marcámos 2 no último minuto, isso é um facto. O que foi para trás eu não sei, não estava cá. Agora é continuar a trabalhar e ver a evolução que a equipa está a ter. O crescimento individual dentro de uma reestruturação coletiva que ela está a ter com os jogadores. Eu tô maluco com esse empate do Remo. Inventando coisa já. Eu tô ouvindo vozes da minha cabeça. Vamos então ao Morto em Campo. Começo com o nosso comentarista, Felipe Campos. Primeiro morto, né, e não craque. Depois a gente vai no craque. O morto. Cara, se o Remo tivesse vencido o jogo, meu voto seria pro Caio Vinícius, porque ele errou bastante e tentou colocar o Goiás de volta no jogo em algumas oportunidades. Aí o torcedor pode falar do Dodô, que entrou sem vontade alguma, do Janderson, que perdeu uma oportunidade, mas, pra mim, meu voto hoje vai para o Pedro Rocha. O gol que ele perde é imperdoável, pra mim, de todos os gols é o pior perdido, que ele teve uma tomada de decisão ruim e que depois disso foi só pra trás. Então, como é o principal jogador do Remo, o melhor jogador do time, o artilheiro da Série B, a gente tem que colocá-lo uma responsabilidade maior. Por isso que hoje a conta do empate pra mim vai no Pedro Rocha. Mas fazendo menções honrosas aqui, Caio Vinícius errou muito no meio de campo, Dodô e Janderson não merecem o prêmio de morto do jogo, porque eles nem sequer apareceram. Talvez eles já tenham a missa de 7º dia encomendada pra eles. Rodolfo Souza, quem foi o morto em campo, na tua opinião? Pior em campo, Pedro Rocha. Fez o gol, mas para mim ele foi o pior em campo por causa daquela decisão dele errada. Para mim o pior em campo, Pedro Rocha. André Júnior, tua opinião, de muita importância também, quem foi o morto em campo? Quem foi que vacilou e ganha esse prêmio indigesto aqui da nossa equipe, André? Eu diria que eu também vou no Pedro Rocha, mas eu não diria que por ter sido o pior em campo. Eu acho que o termo morto do jogo vai para ele, mas não por ter sido o pior em campo. Morto do jogo porque acho que no momento como esse, aquilo não é um gol perdido. Aquilo ali, ao meu ver, é um ato de irresponsabilidade. Foi muito um ato de né? egoísmo. É um ato de egoísmo, de fato. Por quê? Não tem como dizer que não viu o companheiro ao seu lado. Não tem como dizer que achou que estava impedido, porque claramente o Davó estava na linha atrás do Pedro Rocha. Então, aquilo ali claramente é um ato de egoísmo mesmo, de estrelismo. É um ato de, em muitos momentos, pode se enquadrar. Eu até falava sobre isso antes do jogo, quando o próprio Pedro Rocha dava uma entrevista falando dos objetivos do Remo no campeonato, que o objetivo do time tem que estar sempre à frente do objetivo individual, né? Então, em um lance como esse, tem que pensar no coletivo.
tem que pensar no time, pensar na equipe, pensar na instituição. E ali, claramente, o Pedro Rocha ele foi irresponsável, ele foi egoísta, ele tentou ser o protagonista, ele tentou ser mais importante, tentou colocar o objetivo dele ali, de fazer o gol, de deslanchar, de ser o craque do jogo, de ser o artilheiro do campeonato. Ao meu ver, ele colocou à frente do objetivo do Remo no campeonato. Então, acho que um ato como esse claramente custou a vitória para o Remo. Ah, André, mas o Pedro Rocha fez o gol. Ele fez o gol, recebeu o lançamento do Pavani para isso. Ah, mas no outro lance ele tocou para o Davó, tocou, perfeito. Mas aquele lance, para mim, ele é emblemático, porque ele é um lance muito claro. O Pedro Rocha diminui a velocidade, dá uma olhadinha, tinha opção clara. Então aquilo ali para mim não é uma deficiência técnica, não é uma falta de recurso, não é uma errada tomada de decisão. Teve craque do jogo, Felipe? Como eu falei ontem no jogo do Paysandu, eu sempre tento dar preferência para os jogadores daqui, na hora de votarem morto em craque, ou melhor em campo, melhor dizendo, porque o torcedor, ele está nos escutando, ele quer saber do seu time, de coração, do Remo, do Paysandu, enfim, de quem estiver jogando. Por conta disso, meu voto vai no Marcelo Rangel, defendeu pênalti, fez boas defesas, teve uma no final do primeiro tempo, que até passou baixo aqui da nossa transmissão, mas é uma bola a queima-roupa, que ele faz um milagre, a bola vai um pouco em cima dele, mas ele faz uma grande defesa. Mais uma vez, um arsenal de grandes defesas do goleiro do Remo, mas com uma grande menção honrosa aqui para a partida do Pavani, que foi muito bem, para o técnico Antônio Oliveira, que conseguiu fazer uma escalação para o Remo ter 4 chances claríssimas no segundo tempo. O Remo poderia ter terminado o jogo hoje com 5-0. A realidade é essa. Vamos botar que o Remo desperdiçasse metade das oportunidades que criou. Seria 3-0, 3-1. Então, armou bem o time para isso. E também uma menção honrosa ao William Lepp, que fez o cruzamento do gol da equipe do Goiás. Gera muito jogo, cara. Toda jogada pelo lado direito passa por ele. É impressionante como ele tomou conta daquele lado do campo. Para mim, o embate dele com o Alan Rodrigues hoje foi super desigual também. William Lepp, grande partida, mas meu voto vai no Rangel. Ô Rodolfo Souza, craque do jogo, na tua opinião? Cara, até para ele ganhar moral novamente, né? Não vinha num bom momento. Ele deu uma assistência linda pro primeiro gol do Clube do Remo. Se o Pedro Rocha não é fominha, ele teria dado uma pré-assistência linda. Ou se o Pedro Rocha faz o gol, né? Ele teria dado uma outra assistência. O Marcelo Rangel é chovendo molhado, mas é uma grande partida do melhor goleiro da Série B e um dos melhores goleiros do Brasil em atividade hoje, que é o Marcelo Rangel, mas pelo histórico recente de não ter feito bons jogos pelo Clube do Remo, e quando ele entrou, né, a galera aqui no chat ficou louca, não sei mais o que é o Pavani, eu vou votar no Pavani hoje. André Júnior, craque do jogo. O Pavani jogou muito bem, gostei do Pavani, acho que os dois lançamentos, no primeiro tempo com a perna direita, segundo tempo com a perna esquerda, foi lúcido quando a bola passou pelos pés, justamente no momento de girar. Eu votaria no Pavani se não tivesse tido todas as defesas do Marcelo Rangel. O lance do pênalti, as defesas que fez, acho que o Marcelo Rangel é o craque do jogo. E só deixando muito claro, é claro que a gente entende todos os posicionamentos, e foi por isso que eu fiz questão, diante do meu voto, falar o seguinte: o Pedro Rocha não foi o pior do jogo e não é uma votação morto do jogo para o pior do jogo, mas pelo lance emblemático que teve. Um detalhe importantíssimo, tá? Todo mundo sabe tudo que joga o Pedro Rocha e tudo mais. O Pedro Rocha, nos primeiros momentos do Remo no campeonato, em muitos momentos ele segurava a bola, não tocava, tentava finalizar, decidir sozinho. E era totalmente compreensível e até aplaudido, porque não tinha companhia. Muitas vezes o Pedro Rocha tinha que tentar decidir sozinho a parada. Só que já tem alguns jogos que algumas bolas o Pedro Rocha tem a opção do passe. E ele prefere não passar, prefere não tocar, e você pode não ter dúvida alguma que o próprio companheiro também sente isso. Então o Pedro Rocha tem todos os méritos possíveis. Eu tenho certeza que de manhã, de tarde, de noite, de madrugada aqui na Liberal, são 90% dos comentários ao Pedro Rocha são de elogio. Mas esse cabe sim uma crítica severa, e é preciso entender que não é uma crítica por ser ruim, por ter baixo rendimento. É uma crítica pela decisão que teve naquele momento, que foi uma escolha e uma visão de lance e de companheirismo totalmente equivocada. Marcelo Rangel. Depois de passar tantos anos aqui, você vir jogar contra, mas hoje eu defendo o Remo, o clube do Remo, a instituição, tem que fazer o meu melhor sempre, graças a Deus estou podendo contribuir, né, dentro de campo. Nossa equipe hoje fez um grande jogo,
Creio eu que merecíamos a vitória pelo tanto que a gente criou, principalmente no segundo tempo, né? Mas não fizemos o gol, acabamos no final ali novamente numa desatenção tomando o gol, mas faz parte ao futebol, mas estamos pontuando. A Série B ela é dificílima, você jogar fora de casa, nós jogamos contra o líder e a gente pontuou. E agora é voltar para Belém, já convocar, né, o apoio do nosso torcedor. Sexta-feira nós temos um jogo importantíssimo, esperamos que a nossa torcida consiga essa vitória. E sobre o pênalti, eu estudei bastante, eu tinha certeza que ele ia bater no meio e graças a Deus pude ficar no meio e fazer a defesa. Teve um gostinho especial? Não, normal, é mais um jogo, é mais uma partida. Tem um detalhe importante, né, cara? Assim, é claro que a gente vai tentar visualizar, né, de repente, o que pode ter acontecido, quem pode não ter acompanhado o lance, quem pode ter deixado um espaço que não deveria ter deixado, mas é muito claro que quando você fica 30, 40 minutos deixando o adversário jogar bolas na sua área, chutar de fora da área, bater cruzado, de 30 cruzamentos, Algum vai acertar. algum vai justamente no local em que o atacante está se projetando, e foi isso que aconteceu. O cruzamento ele vai justamente no local em que o Anselmo Ramon se projeta para receber. Não foi 1 metro acima nem 1 metro abaixo, foi justamente no local em que o Anselmo Ramon se projetava e acabou encaixando. Remo sofreu? Sofreu. Agora, mesmo o que talvez deixe o torcedor ainda mais pé da vida, Rodolfo, você pode entrar no papo, é que o Goiás passou o segundo tempo todinho no campo de ataque. Mas quais foram as chances claríssimas, Não teve. serenas, criadas pelo Goiás? Não teve. O Goiás não teve a chance do gol, não é? Mas não Você teve. vai ter alguns Aí teve uma chutes jogada do lateral cruzados. esquerdo. Assim, o Goiás conseguiu finalizar. Você vai ter batida cruzada da direita, que a bola passa entre o atacante e o Rangel. De finalização na direção do gol do Remo, além do gol, tem uma jogada pelo lado esquerdo, que é com o lateral esquerdo, que ele consegue finalizar com uma certa tranquilidade. O Rangel assim. defende. E o Ele fez Rangel defende, duas defesas mas desse e não lateral é nenhum esquerdo. grande milagre. É uma defesa que a bola vai um pouco em cima dele e consegue fazer uma boa defesa. Eu considero até mais perigoso. perigoso aquele lance pela ponta direita, que a bola é cruzada. Que passa por todo mundo. Que o atacante sai na cara do Rangel, tenta chutar e fura. Mas assim, para deixar claro, em um ou mais de um tempo, jogando no campo de ataque e jogando bola na área, batendo cruzado, enfim, o Goiás não teve a metade das oportunidades claras que teve o Remo. Só no mesmo que tivesse perdido os pontos que perdeu. Se o Remo no segundo tempo. Eu falei isso, né? Que o empate seria um bom resultado. Se o Remo né? não tivesse tido as oportunidades claríssimas, escancaradas que teve, ficasse só se defendendo. Um exemplo claro: Atlético Paranaense. O Remo tomou uma virada, né? Mas o Remo no segundo tempo, ele ficou só se defendendo. Só se defendendo. O jogo todo. E aí tomou os gols no final. Aliás, tomou o pênalti um pouco antes e tomou depois a virada no final. Só que aqui foi diferente porque o Remo teve chances claríssimas para matar o jogo assim de uma forma tranquila. Remo era para estar 2-3-0 tranquilamente. 2-0 matava o jogo, matava o Goiás. Então assim, se não tivesse tido as chances que teve e tomasse o empate, beleza. Segurou o empate contra o líder, só se defendeu, não conseguiu sair, segurou, ganhou um ponto. Mas pelas chances claríssimas que teve, e claro, foram chances criadas e proporcionadas pela qualidade técnica que tem os jogadores. Sim. Na saída do passe, do lançamento, da velocidade. As próprias chances que o próprio Pedro Rocha teve, porque conseguiu chegar dentro da área com a bola dominada, recebeu um bom lançamento, é verdade, mas porque também tem qualidade para dominar e partir. A qualidade dos jogadores, a qualidade individual deles, é que fez com que o Remo criasse essas oportunidades. Então, com as circunstâncias, com as oportunidades que teve, não tem dúvida alguma em falar que o Remo ele não comemora o empate. Ele lamenta o empate porque o Remo hoje, com esse jogo, nessas circunstâncias, para mim, perdeu 2 pontos que estavam em suas mãos. Acho que é perfeita a tua colocação, André. E só pra gente botar aqui um ponto. O torcedor do Remo acordou hoje, terça-feira. Torcedor do Remo, você aceita o empate contra o Goiás? Boa parte ia aceitar. Entenderia que o Remo ele poderia vencer o jogo, como mostrou que esteve muito próximo e era para ter vencido, mas sabia que era um jogo contra o líder, era um confronto difícil. Então, ok, é um empate ok. Mas, dada a circunstância que foi, corremos perdendo a penca de gols que perdeu, não dá pra falar que foi um bom empate. Foi um empate muito ruim pro Remo. O Remo ele perde 2 pontos. E olha, pra gente trazer aqui, o Remo hoje ele é o 5º colocado com 30 pontos, tá bom? A diferença do Remo para o líder é de 7 pontos. Era pra ser 4. Os 7 pontos do Remo de diferença para o líder, eles são hoje 2 pontos que foram deixados pelo caminho na estreia fora de casa contra a Filipão, Ferroviária. Pra mim,
para mim, de todas as circunstâncias dos jogos, eu entendo a questão da Ferroviária. Entendo. Não, mas é só pra botar quantos gols o Remo ele leva no final de cada um dos Mas tempos. para mim, por toda a construção, o Remo era para ter hoje 34 pontos. Porque eu falo que o Remo perdeu 2 pontos. Eu sempre bato isso. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ali o Remo perde 2 pontos. Jogando por segundo tempo com uma por jogadora a todo mais. o contexto do Botafogo, o Botafogo não ganha dentro, não ganha fora, e esse de hoje. O da Ferroviária é o primeiro jogo, o Remo faz 1-0, vai se segurando e tudo mais, vai muito nessa tua linha que tu falou, André. Empata contra o Criciúma jogando melhor, mas naquele momento todo mundo falava, pô, o Criciúma vai brigar. O Criciúma é um time que caiu da O Remo Série ficou A. com um jogador a menos, estava com um jogador a O menos. Botafogo de Ribeirão Preto ali, pra mim, o Remo perde 2 pontos. Se o Remo tivesse 6 derrotas e mais 3 vitórias, o Remo estaria com 36 pontos hoje, pô. Se ele tivesse perdido 6, empatar e vencido 6 do que perdido 3 dos 7 empates, perdeu 4 e venceu 3. O Remo teria 36 pontos hoje na liderança do campeonato, porque ele ia ter uma vitória mais que o Goiás. E hoje foi por irresponsabilidade de decisão dos jogadores. O cara falar que hoje a culpa foi do Antônio Oliveira é de uma sacanagem enorme, porque o Antônio armou o time no segundo tempo para isso. Ele armou o time para isso. Os jogadores foram infelizes, eu vou usar um termo pequeno, tá? Infelizes na tomada de decisão, porque aquela do Pedro Rocha não tem desculpa, cara. Pelo jogador, da inteligência do Pedro Rocha, Qualidade que ele tem, visão de jogo que ele tem. Ele é o artilheiro da competição. Era só tocar a bola pro Davó. O Davó coloca, tem na leitura labial dele, PQP, mano. Toca a bola. Velho, se o Remo subir, todo mundo vai subir, cara. Aí a gente coloca aqui no pré-jogo o Pedro Rocha falando que o André muito bem salientou anteriormente, ainda há pouco, o Pedro Rocha falando dos nossos interesses tem que estar no segundo plano. O interesse da equipe tem que estar no plano maior, do time, da equipe, da instituição. Não foi isso que ele mostrou. Falar, todo mundo fala, papagaio fala. Isso em qualquer área da vida. Tu tem que agir, tu tem que demonstrar, cara. Toca a bola, velho. Toca a bola. Então, o que falta pro Remo? Porra, o Davó é bom e tudo mais, mas tem peças que, cara, se o dinheiro tá aqui, se o Remo tá conseguindo, hoje foi um jogo que tu já consegue enxergar peças que o Marcos Braz ele vai ter que ter um trabalho para mandar esses caras para outros times, porque eles não acompanham mentalmente os outros atletas que estão no Remo. Eu não vou citar nomes porque eu vou ser deselegante. Mas no jogo de hoje ficou claro que tem 2 peças que, pô, se fosse o Remo da Série C do ano passado, beleza, eles seriam titulares. Mas com o Diego Hernandes chegando, com o outro atacante uruguaio que tá vindo, o time do Remo, o elenco, ele é tão superior que o Cantillo, ele não vinha jogando bem no futebol da Argentina, ele caiu para a Série B, tu vê a diferença técnica dele grande em relação aos outros jogadores. Ele põe a bola onde ele quer, assim, lançando. E só para pegar um nome, já que tu não vais... Eu não vou citar, porque eu fico lá embaixo eu vou e citar tudo um nome mais. aqui de um jogador não dá, que o não dá, torcedor cara. hoje está pegando no pé. Não dá. Que é o Janderson. Mas aquilo que a gente já falou no jogo passado, o Janderson ele vive uma fase péssima. É a realidade, a mais pura realidade. O Janderson, a fase do Janderson é péssima. Começou tão bem a Série B, né? Mas como tu mesmo trouxeste agora, o Janderson ele começa muito bem a Série B. O Janderson é aquele jogador que assim, tal qual a gente fala sobre o Viseu, mas por motivos muito diferentes, questão salarial e tudo mais, que não é a realidade do Janderson, você chega e fala assim, Janderson, a fase não tá boa. Janderson não tá dando certo, não tá acertando mais o drible. A velocidade já não é mais a mesma do início da série B. As assistências não estão chegando. A finalização nunca foi boa, né? Agora tá pior. O que é que tá te atrapalhando? Bora ficar aqui um tempo treinando? Bora aqui aprimorar a parte física? Bora aqui aprimorar a finalização? Porque o Janderson já mostrou o futebol de um jogador de Série B. Hoje ele não mostra, mas não é aquele jogador que você vai e vai mandar embora porque ele tá mal há 3, 4 jogos. O Remo teve jogadores que tiveram mal por 3, 4 jogos no Parazão, como o caso do Pedro Rocha, que hoje destrói na Série B em termos de número. Boa noite a todos que acompanham a coletiva na Remo TV, coletiva com o técnico Antônio Oliveira. A gente começa as perguntas do Felipe, da SPN. Boa noite, Antônio. Boa noite. Primeiramente, eu queria
o que você viu do jogo, né? É uma partida com muitas oportunidades, esse empate na reta final, como é que você digere esse resultado, principalmente pelas diversas oportunidades que o Remo acabou desperdiçando? Olha, antes de mais, boa noite. Acho que, vamos lá ver, sendo frio numa análise relativamente ao jogo, acho que é um empate que acaba por saber a pouco. Portanto, acho que aquilo que nós eventualmente pensávamos que poderiam ser 2, 3, 4, 5, acabamos por ser castigados e penalizados com um empate. Portanto, acho, sobre o ponto de vista estratégico, tudo nos correu bem, portanto, e tem muito a ver com situações de retirar profundidade àquilo que é o adversário, portanto, pelas características dos seus jogadores, termos qualidade nas nossas transições, principalmente isso aconteceu na primeira parte. Na segunda, é evidente que o adversário a perder nos pressionou, portanto, nos colocou lá em baixo, é normal, mas, portanto, muitas das vezes é nós consentirmos e concedermos os espaços, muitas das vezes darmos a bola ao adversário e controlarmos o jogo sem a bola. Foi muito isso que aconteceu no jogo. O adversário acaba por ter 2 ou 3 chances claras de golo, mas uma delas é o pênalti. Aliás, na primeira parte eu acho que jogamos mais do que contra 11, portanto, é natural. O árbitro realmente é alguém que é interveniente no jogo. Se formos contabilizar o número de faltas que ele marcou para o Goiás, é inacreditável, portanto, até roça a falta de respeito. Muitas das vezes nós olhamos para os nomes, mas esquecemos que o Remo é um gigante do futebol brasileiro, está adormecido, mas está a acordar, portanto, e merece o mesmo respeito que outras equipas que têm estado mais tempo agora na Série A e na Série B. E hoje não nos sentimos respeitados e é preciso atenção. E sobre esse respeito já passo a lançar o próximo jogo, porque é vergonhoso quem marca. Eu sou alguém que respeita muitas regras do jogo, mas colocar um jogo a uma equipa que tem que viajar de Belém, aqui em Goiânia, e na sexta-feira às 7 horas já está a jogar em Belém contra a Ferroviária não tem culpa nenhuma, que já está descansada há quase uma semana. Eu queria perceber se existe verdade desportiva na competição, primeiro, e segundo, se estão mais preocupados com transmissões televisivas ou com a qualidade de jogo. Essa é a segunda. E de que forma é que eu agora, enquanto treinador, vou ter os meus jogadores frescos para jogar em menos de 72 horas? Sobre o ponto de vista fisiológico, muitas das vezes nem as 72 horas tenho os jogadores completamente recuperados. Quanto mais em 60 ou 64. Portanto, hoje sentimos-nos prejudicados durante o próprio jogo e muitas das vezes não tem nada a ver com o penalti, se é bem assinalado ou não. Se levantou o braço, é falta, ponto, não tem nada a ver com isso. Preciso ainda ver as linhas do VAR, para ver se elas estão direitas ou se estão tortas. E depois perceber porque é que o comportamento do árbitro e do quarto árbitro que passou, eu pensava que ele, não sei se era quarto árbitro ou se era reserva do Remo, porque ele passou quase o jogo inteiro junto de nós. Eu odeio falar sobre o juiz, odeio, porque eu não gostava de ser juiz, é uma profissão extremamente desafiante, mas muitas vezes eles não se ajudam e depois, muitas das vezes, quase que desafiam através de comportamentos, a forma como as expressões dizem tudo. Portanto, nós vimos aqui competir com o adversário numa posição que nós queremos estar no futuro. Portanto, temos o mesmo direito e temos que ter o mesmo respeito que hoje nós não sentimos. Espero que nas 19 rodadas que venham comecem a dar um bocadinho mais de valor e a ter um bocadinho mais de respeito por este clube. Hoje não nos sentimos respeitados. O jogo de hoje ele teve alguns elementos, né? Foi um jogo de muita trocação, de muitas oportunidades, mas foi também um jogo muito quente. Eu queria saber da sua opinião, porque durante o pênalti, né, teve a expulsão do Regis. Primeiro eu queria saber a sua opinião sobre a expulsão do Regis naquele lance. Depois começou um bate-boca na... Isso eu não tenho nada a comentar sobre a expulsão. Isso aí, eu também já conheço o Rodrigo, portanto ele gosta muito de ser o centro das atenções e os artistas são os jogadores. E é neles que temos de dar palco.
muitas das vezes até eu chego a casa e digo, António, o que é que tu foste fazer? Tem que ter alguma racionalidade, algum equilíbrio, e os próprios os juízes têm que estar ali para apitar. Ele melhorou muito na segunda parte, porque lhe foi alertado, portanto, porque na primeira parte o campo nem era inclinado, portanto, eu não sei a quantos graus é que ele estava, portanto, acho que a estratégia foi claramente bem definida, acho que foi muito bem executada, acho que falhámos muitos golos, é evidente que o resultado podia ter sido até bastante amplo, acabamos por ser penalizados pelo empate, mas não há tempo para lamentar, não há tempo para chorar. Eu digo sempre aos meus jogadores que chorar é lá dentro, agora é levantar a cabeça, estou muito orgulhoso deles, daquilo que eles têm feito, do crescimento que têm tido enquanto equipa. Agora é continuar a trabalhar, é evidente que daqui a 2 dias, não sei onde é que está, daqui a 2 dias não, olha, já é quarta-feira, depois da manhã já jogamos, ainda temos que viajar hoje durante a noite. Vejam se isto cabe na cabeça de alguém e se as pessoas têm um bocadinho de atenção e respeito pelo ser humano. Portanto, destratam o ser humano para... É evidente que eu sei que hoje em dia o negócio do futebol é sustentado pelas televisões. Normal que isso aconteça. Mas pelo menos, se não aceitaram o adiamento do jogo, pelo menos desse mais um dia. Portanto, mas depois tem que se alterar os horários e pôr jogo ali, pôr jogo acolá, para as pessoas chegarem a casa e estarem entretidas a um jogo de futebol, mas depois não interessa a qualidade do jogo. Para quê? O que interessa é transmitir e pôr lá o pessoal em casa entretido a ver um jogo de futebol. Isso, não me levem a mal, porque depois ficam a achar que eu é que sou o arrogante, que sou o mal disposto, que sou isto, que sou aquilo, quando eu digo as coisas aquilo que eu penso, portanto, e defendo sempre o meu clube e os meus jogadores até à morte. Antônio, tantos gols, foi justo o placar? Como? O Remo fez um jogo equilibrado, pecou em perder tantos gols, foi justo o placar? Concordo que a equipa é extremamente organizada, portanto, dentro daquilo que foi o plano estratégico para o jogo, retirar aquilo que é a profundidade ao adversário e dando apenas cruzamentos para eles poderem, não tinham um jogo interior, portanto foi só para o jogo exterior e conseguirmos fazer e ligar a transição. É evidente que há alguns momentos na primeira parte, principalmente, conseguimos estar um pouco em organização, mas acabamos por ser penalizados pelos inúmeros golos falhados, portanto, pelos golos falhados, acho que a penalização é justa. Por aquilo que foi o jogo, acho que só podia haver um vencedor. 30 pontos encerrando a primeira fase. Está dentro da média para chegar no acesso? Não, nosso objetivo é ganhar o próximo jogo, portanto, já disse diversas vezes, de forma declarada, que o objetivo do Remo é o acesso, portanto, não vou estar aqui a esconder, a dizer que é jogo a jogo. O nosso objetivo agora é ganhar o jogo contra a Ferroviária, que já parte em vantagem relativamente a nós. E isso, às vezes, a pessoa, o cara está a voltar a repetir, e eu sou de alguém que nunca procura desculpas ou culpa resultados, mas, por amor de Deus, é uma falta de respeito aquilo que tiveram pelos jogadores do Remo. Hoje foi a 4ª vez que o Remo sofre gol no final de um dos tempos de todos os jogos fora de casa. Como trabalhar para evitar isso nos próximos jogos? Olha, Diego, desculpa lá. Quantos gols é que nós sofremos nos últimos minutos? Não, é que desde que eu cá estou só sofremos este. Já marcámos 2 no último minuto, isso é um facto. O que foi para trás eu não sei, não estava cá. Agora é continuar a trabalhar e ver a evolução que a equipa está a ter. O crescimento individual dentro de uma reestruturação coletiva que ela está a ter com jogadores novos que estão a chegar, que se estão a condicionar jogando, e estou muito orgulhoso deles.